Vamos quebrar um mito hoje? Se você se considera uma pessoa introvertida e acha que isso está atrapalhando a sua comunicação, eu tenho uma surpresa para você no vídeo de hoje. Vocês acreditam que eu sou uma pessoa introvertida? Sim, é verdade. E quando eu conto isso nos eventos que eu cubro ou para as marcas com quem eu trabalho, ninguém acredita. Então vamos lá. No corpo do vídeo de hoje, vamos explorar a diferença entre introversão e timidez, conceitos que são muitas vezes confundidos, mas são coisas totalmente distintas. A timidez, que é uma característica que eu não tenho, envolve o medo e uma certa angústia nas interações sociais. Pessoas tímidas frequentemente se sentem angustiadas ou ansiosas quando tem que fazer interações sociais com muita gente ou quando tem que passar por algumas situações novas com desconhecidos. Esse desconforto pode levar os tímidos a evitarem essas situações de interação social, porque isso gera muita ansiedade. Esse desconforto pode gerar ansiedade nessas interações sociais e um medo e até mesmo evitar essas situações. A introversão, por outro lado, é uma característica de personalidade e não um defeito. Vou falar pela minha própria experiência. Ser introvertida faz com que eu precise de um tempo para mim, tenha mais tranquilidade, tenha um tempo para que eu absorva todos os estímulos que eu recebo, por exemplo, quando eu falo em público ou encontro muita gente nova. Os introvertidos normalmente preferem interações 1 a 1 ou com grupos pequenos. E quando tem que ir e encontrar um grupo maior, precisam de um tempinho para se reenergizar ficando sozinhos ou em ambientes que tenham menos estímulos. O que é importante a gente fixar é que a introversão e a extroversão são apenas formas diferentes de ser. E ambos têm pontos fortes e desafios. Infelizmente, a nossa cultura prega que a introversão está relacionada à dificuldade da comunicação, e não é nada disso. De outro lado, a extroversão está ligada a uma boa comunicação, o que não necessariamente é verdade. A introversão, como a gente vai ver agora, tem muitas vantagens. Por exemplo, os introvertidos tendem a ser mais observadores e prestar atenção nos detalhes, o que normalmente leva a uma comunicação mais ponderada e detalhista. Essa atenção aos detalhes e a reflexão pode levar a conversas muito significativas e mais profundas. Além disso, a escuta ativa é uma característica comum entre os introvertidos. Num mundo em que a gente se atropela e um atravessa o outro na hora de falar, essa é uma característica muito boa para gerar conversas mais profundas e significativas. E não querendo falar bem de mim mesma, mas os introvertidos tendem a ser ótimos amigos, conselheiros e pessoas com que você pode conversar abertamente, porque eles são bastante observadores e vão conseguir identificar nuances que eventualmente passam batido. Eu, pessoalmente, sempre fui uma pessoa mais quieta nas primeiras interações. Depois eu me solto, fico mais natural e descubro minha própria voz dentro dessa comunicação. Acho que vocês perceberam isso, né? Introvertido podem ter menos experiências ao falar com o público, mas isso não quer dizer que eles não tenham a capacidade de fazer isso. Com a prática e a preparação e a ajuda também, os introvertidos podem sim melhorar as suas habilidades de comunicação. Então, como introvertida e para ajudar você, introvertido, estou aqui para te dar algumas dicas práticas que podem eventualmente melhorar esse cenário. A primeira coisa que me ajudou muito foi anotar as minhas ideias. Uma das coisas que me ajudou muito foi anotar as minhas ideias. Eu tinha sempre um roteirinho, alguns pontos importantes para não esquecer o que eu tinha que falar, quando eu tinha que fazer uma apresentação importante ou falar perante um público que eu não conhecia. E aqui vem uma coisa importante. Ter um plano e clareza pode reduzir essa ansiedade que a gente sente quando vai começar a falar, porque a gente está mais seguro e tem a certeza de que todos os pontos estão anotados. Segundo, outra coisa que eu comecei a prestar atenção após ter um certo treino para falar, foi prestar mais atenção na minha postura e linguagem corporal.
Porque a comunicação não é só falar. Tem a ver com os nossos gestos, tem a ver com a nossa postura e uma série de outros estímulos visuais que a gente passa para o nosso interlocutor. Eu tinha uma chefe que falava o seguinte: quando você começa a falar muito rápido e a sua postura vai desmontando, pega um copo d'água, dá um gole, respira e se monta de novo. Terceiro, seja gentil consigo mesma. Ou seja, começa aos pouquinhos. Já não vai dar uma palestra para 2.000 pessoas logo de início. Vai falando para grupos pequenos ou mesmo treine com famílias e amigos. Isso vai te ajudar a se dessensibilizar desse estímulo todo e com certeza você vai se acostumando aos poucos. Com o tempo, você pode ir aumentando o número de pessoas e a complexidade das coisas que você está falando. E isso vai te ajudar bastante quando você for evoluindo na sua jornada de comunicação. Por fim, lembre-se de se divertir, de certa forma, com essa jornada, porque esse caminho é muito interessante. Quando você olha para trás, você vai ver a sua evolução e isso vai te dar mais energia para seguir em frente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você precisar de mais ajuda, deixa aqui nos comentários.